continuando a resolução, as dicas, né, para a aula 7 de eletricidade. Questão F. Então, eu tenho um circuito dado conforme a figura aí. Tenho em paralelo um resistor de 10 com um capacitor de 0,01 farad. Então, no primeiro momento, o que eu preciso fazer? Calcular a reatância capacitiva. Este aqui é o ômega, que ele está me dando aqui a frequência angular em radiano por segundo. Ele não fala que é a frequência angular, mas pela unidade você vai que se trata de uma frequência angular, tá? 10 radiano por segundo. Então eu vou calcular a reatância desse cara aqui, que esse automaticamente deve dar 10, tá? Calcula, verifica este valor, se dá 10 mesmo. Dando 10, olha a dica aqui, para você calcular o equivalente desses dois. Então, se der 10, então a parte resistiva, né, vai ser igual à parte reativa. R vai ser igual a XC. Logo, a impedância equivalente vai ser igual a metade. As partes reais reativas vai ser a metade do valor de 10 que foi encontrado como sendo o número comum aos dois. Tá? Com isso, você vai ter aqui um indutor em série. Então, esta impedância equivalente aqui vai estar em série com esse indutor aqui. Porque esses dois aqui formaram a impedância equivalente dada aqui. E que estará em série com esse indutor. Então, em série com esse indutor, você vai ter um resistor e um capacitor. Logo, você vai ter nesse ramo aqui dois elementos reativos, o indutor e o capacitor. Logo, você vai poder encontrar a reatância equivalente subtraindo o XL, o XC, cujo valor está aqui. Calcula também, você vai calcular o XL desse cara, porque aqui você tem a unidade H que denota a indutância. Esse aqui não é reatância indutiva, esse aqui é indutância. Tem que calcular a reatância indutiva, o XL. Aqui tem o ômega aqui, ó. Tá? Aí depois calcula a reatância equivalente neste ramo. Aí você vai cair num circuito R, L ou RC, dependendo de quem predomina. Tá? Aí depois você vai aplicar essa dica aqui. Provavelmente você deve encontrar um capacitor. Então isso que deve cair assim. Aí você vai observar, se XL for igual a XC em módulo, então a impedância equivalente vai ser dada conforme esta equação aqui. Pronto, é só aplicar isso e vai solucionar o problema. A questão G. No circuito resistivo da figura acima, calcula o valor da corrente em ampere que atravessa o resistor de 40 ohm. O resistor de 40 é este aqui. Ele quer saber a corrente que atravessa este resistor. Bom, isso é muito simples, né? Aqui, ó. 9 volts e a tensão acima deste resistor de 2. Então aqui eu tenho 9 volts. Certo? Então, em cima desse do equivalente desses três aqui, estou aplicando 9 volts também. Tá? Porque esse equivalente está em paralelo com a fonte de tensão. Tá? Pronto. Com isso, eu consigo calcular a corrente. Se eu calcular a resistência equivalente, eu consigo calcular a corrente que está fluindo assim. A corrente para cá. Se eu tenho a corrente para cá, logo eu consigo calcular a queda da tensão desse cara. Se eu tenho a queda da tensão aqui, logo eu consigo calcular a corrente aqui, no resistor de 40. Muito bem. Este aqui, usar a mesma lógica, né? Eu já tinha visto anteriormente. Acha a impedância equivalente na forma polar. Acha a impedância desse cara aqui na forma polar. No caso aqui é um resistor puro, então a fase é 0. Então Z aqui é 30, tá? A tensão de entrada já está na forma polar, é 120 raios de 2, só. Essa fase já pode ignorar porque é 0. Aí, só aplicou o divisor de tensão, que nós já tinha feito no caso anterior. Aí você vai achar o E0, módulo e fase. Este aqui.
Ele quer calcular a tensão entre A e B. Isso também é fácil, né? A tensão entre A e B. Você tem 60 volts em cima desse resistor de 5. Você tem 24 aqui. Então, aqui neste nó eu tenho 60. Aqui neste aqui eu tenho 24. Como aqui está aberto, então não passa a corrente aqui. Então, eu consigo calcular a corrente que está fluindo aqui entre esses dois. Basta pegar a maior tensão menos a menor tensão, dividir pela resistência entre esses dois. Logo, eu tenho a corrente aqui. Se eu tenho a corrente aqui, eu tenho a queda de tensão em cima de cada resistor. Claro, a corrente flui da maior fonte para a menor fonte. Aí tem que ver em que centro estão as quedas de tensão em cada um desses resistores. Tá? Descobrir o sentido da queda de tensão é só aplicar a lei de Kirchhoff ou nesta malha aqui fechada ou nesta malha fechada para calcular o VAB. O que fala a lei de Kirchhoff? A soma das tensões numa malha fechada é igual a zero. Se eu escrever esta equação e resolver o caso VAB, aqui você vai colocar um vetor aqui, VAB. Tá? 24 mais ou menos, não sei, aquela tensão aqui, menos ou mais VAB igual a zero. Aí calcula o VAB. Você vai ter uma equação onde a única incógnita vai ser VAB. Que você vai poder calcular tanto por esta malha quanto por esta malha. Porque você sabe, todo mundo aqui, você sabe a tensão aqui, você sabe a tensão aqui, e você não só não sabe VAB, que você vai poder envolver na equação de Kirchhoff e descobrir o valor. Tá? Esse aqui. Esta questão, primeira coisa é encontrar o equivalente de Thevenin em torno dos pontos 1 e 2. Tá? Encontre o equivalente de Thevenin primeiro entre 1 e 2. Quando você encontrar, você vai ter a fonte de Thevenin, insere com a resistência de Thevenin, insere com uma resistência aqui R, cujo valor você quer calcular. Você tem uma resistência R aqui. Tá? O que ele fala? O enunciado fala que a potência dissipada aqui, nesse resistor aqui, é 1/3 da potência total. Tá? É 1/3 da potência total. Aí, logo, em cima da resistência equivalente de Thevenin, você vai ter a dissipação de 2/3. 1/3 para cá, em cima desse resistor R, e 2/3 em cima do resistor de Thevenin, o equivalente de Thevenin. Aí você pode usar a regra de 3. Tá? Se você sabe o valor da resistência de Thevenin, você vai dizer se, digamos, X ohm está para 2/3, quantos ohm estarão para 1/3? Aí você resolve, calcula o valor de E. Este aqui, o que precisa saber neste caso aqui? É que este multímetro aqui, o multímetro, ele tem várias funções. Ele tem a função de amperímetro e a função de voltímetro, que são as duas funções que a gente vai usar neste caso. Quando o multímetro funciona como um amperímetro, o amperímetro ele tem uma baixa impedância interna. Internamente, a impedância é praticamente nula. Então, quando você coloca ele para funcionar como um amperímetro, ele vai ser como se fosse uma chave fechada. Tá? Ou seja, ele vai causar, como só tem um fio aqui, ele vai causar curto-circuito nessa parte da resistência aqui embaixo. Essa resistência de 100 foi dividida em dois grupos. Vai ter uma resistência entre A e B e vai ter uma outra resistência entre B e C. Quando ele funciona como um perímetro, ele vai causar curto-circuito em cima da resistência entre B e C. Tá?
Quando ele funciona como voltímetro, qual é a característica do voltímetro? O voltímetro tem uma alta impedância interna, ou seja, ele funciona como se fosse uma chave aberta. Mas como o voltímetro ele está aberto, a corrente não vai poder passar aqui, ó, tá? Toda a corrente vai passar aqui. Pronto. Aí, com isso, você consegue calcular a tensão aqui, ó, que vai ser a tensão em cima do resistor entre B e C. Que também é fácil. O que ele quer? No circuito da figura R2 dissipa uma potência de 96. R2, você sabe a potência dissipada em cima desse cara aqui? Você sabe a diferença de potencial em cima dele? Porque você tem 100 aqui e 60 aqui. Logo, você sabe quanto de tensão ele tem em cima do R2. Se você tem a potência em cima do R2 e você tem a tensão em cima do R2, logo você consegue calcular a corrente que está fluindo aqui. Porque todo mundo está em série aqui, a mesma corrente tem que fluir por eles. Se você tem a corrente aqui e você tem a tensão aqui, né? A tensão aqui você sabe quanto vale. Logo você consegue calcular a corrente aqui. Você tem a corrente aqui, tem a corrente aqui, logo você tem esta corrente aqui. Este aqui. Questão 6. Vamos gerar outro vídeo com a questão de tempo.